Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre gases ideais. Então a gente começa aqui o vídeo falando de gases ideais e definindo o que é isso. Gases ideais vão ser gases onde as moléculas não vão apresentar interações entre si. Ou seja, eu estou lá com uma molécula de água que não vai estar interagindo com a outra molécula de água na fase gasosa. Isso não acontece na realidade, porque as moléculas estão sempre interagindo entre si. Então, um OBS legal para isso é que um gás real, quando ele é apolar, ou seja, as interações entre as moléculas são muito fracas, e quando ele está a baixa pressão, ele vai ter um comportamento próximo a um gás ideal, ok? E outra coisa legal também é que um gás ideal, ele sempre vai obedecer uma lei, que é a lei dos gases ideais, que ele vai respeitar a equação de Clapeyron, talvez, que é essa aqui, que pressão vezes volume vai ser igual ao número de mols vezes o R, que é a constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Eu trouxe aqui escrito para vocês memorizarem. P pressão, V volume, N número de mol. O R é a constante dos gases ideais, que é igual a 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. E a temperatura. Note que aqui está em Kelvin, a temperatura sempre vai estar em Kelvin. Pensa que em graus Celsius nós temos temperaturas negativas. Quando eu multiplico aqui uma temperatura negativa, eu posso encontrar um volume negativo. Isso fisicamente é impossível. Então a gente tem que trabalhar sempre com Kelvin, que a gente tem o zero absoluto e não vamos ter esses valores negativos. Ok? Então, vamos a uma perguntinha, que é: qual o volume molar de um gás ideal nas CNTPs? Para responder essa pergunta, nós temos que lembrar o que são as CNTPs, que vão ser condições normais de temperatura e pressão. E que condições são essas? São a temperatura a 0 graus Celsius e a pressão a 1 atm. Então agora, sabendo disso, a gente pode jogar na nossa formulazinha aqui, onde PV igual a nRT. Substituindo os valores, nós temos isso aqui, onde P é igual a 1, porque na CNTP a pressão é 1 atm, o volume é o que eu quero achar, o N é igual a 1 porque eu estou falando de volume molar, então eu estou falando de volume de 1 mol. O R vai ser a constante dos gases ideais, vezes 273, que é a temperatura em Kelvin. Só para lembrar que, para mudar de grau Celsius para Kelvin, eu multiplico por 273. Calculando isso tudo, já está aqui para vocês, o volume vai ser 22,4 litros. Então, qualquer um mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Agora, avançando mais um pouco no raciocínio, a gente vai começar a brincar de mudar esses parâmetros. Como assim? Aqui eu botei um vaso com gás e o sistema está fechado. Nessas condições, esse gás vai estar uma pressão P1 a um volume V1 a um N, o R é a constante dos gases ideais, né? E a uma temperatura T1. E eu vou dar uma mudada nesse sistema. Eu vou pegar aqui esse pistão e diminuir o volume desse gás. Não satisfeito, eu vou, sei lá, aquecer esse gás. Taquei aqui um foguinho nele. Quando eu faço isso, eu mudo esses parâmetros. Eu vou passar a ter uma pressão P2, um volume V2, que é menor do que o V1, né? E uma temperatura T2. Como o sistema está fechado, o gás não escapou nem entrou, então esse N é igual. Então eu posso isolar esse NR como esse NR aqui, que está tudo em preto, que eu vou chegar a essa correlação, onde P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Ok? Vamos fazer um exercício sobre isso. Então aqui vem a questão. A válvula de um antitranspirante suporta até 4 atm. O produto é envasado a 27 graus Celsius e 2,5 atm. E ele pergunta, qual a temperatura máxima o produto deve suportar? Então vamos lá. Eu tenho aqui duas situações. A primeira em verdinha, que é quando o produto está envasado
a 27 graus Celsius, eu tenho essa pressão que é 2,5 atm. A segunda situação seria o quê? A pressão de 4 atm e eu quero descobrir a temperatura. Aqui eu destaquei para vocês a situação 1 e a situação 2. Note que o volume vai ser igual, porque é o quê? É o volume justamente do frasco antitranspirante, ok? Então, é só usar essa formulazinha aqui e substituir os valores agora. Lembrando que eu tenho que passar a temperatura para Kelvin, e para passar a temperatura para Kelvin, eu vou multiplicar graus Celsius por 273. Então, eu vou ter 27 mais 273, que isso vai ser igual a 300 Kelvin. E agora eu só substituo na fórmula. Então, meu P1 é 2,5, meu volume é esse V, meu T1 vai ser 300 Kelvin, ok? Isso vai ser igual a meu P2, que é 4 atm, meu volume é o Vzinho, opa, deixa eu ajeitar aqui, sobre o T, que é o que eu quero achar. Esse volume eu corto aqui, multiplico cruzado, e eu vou ter que T é igual a 480 Kelvin. Como ninguém trata de Kelvin na vida, vamos passar isso para graus Celsius, isso vai ser 207 graus Celsius. Ok? Seguindo, vamos falar agora de mistura de gases. Por quê? Quando eu tenho gases que não reagem, essa mistura vai se comportar como um gás ideal simples, é como se fosse uma mesma molécula. E a pressão total dessa mistura nada mais é do que as pressões parciais dos gases que estão nela presentes. Se eu tenho um gás A e um gás B, cada um vai ter a sua pressão exercida ali, e essa vai ser a pressão total. Eu posso calcular essa pressão parcial através dessa fórmula, onde PA é a minha pressão parcial, que vai ser igual à minha fração molar, vezes a minha pressão total. Essa fração molar eu posso calcular através dessa fórmula aqui, onde vai ser o número de mols desse gás A sobre o número de mols total na mistura. Ok? Vamos fazer um exemplo para isso ficar mais claro. E nós temos essa situação aqui. Um frasco com meio mol de butano e 2 mol de CO2 apresenta a pressão total de 20 atm. Ele me pergunta quais são essas pressões parciais. Então, se eu tenho já a pressão total, eu preciso calcular as frações molares. Para isso, eu preciso do meu número de mols total, que vai ser a quantidade de butano mais a quantidade de CO2. Então, meu NT vai ser o quê? 2,5. Uma vez que eu tenho meu 2,5, é só calcular, então, agora minha fração molar, tanto do butano quanto a do CO2. No caso, a do butano vai ser meio sobre 2,5, e isso vai ser igual a 0,2. Jogando isso aqui na fórmula, eu vou ter que minha pressão do butano, vou botar CH4H10, vai ser igual a 0,2 vezes 20, que é a minha pressão total, e isso vai me dar 4 atm. Podemos fazer o mesmo aqui para o CO2, que vai ser 2 sobre 2,5. Isso vai ser igual a 0,8, essa é a minha fração molar. E minha pressão parcial do CO2 vai ser, então, esse 0,8 vezes 20, que é igual a 16 atm. Note que quando eu somo as duas pressões parciais, eu tenho minha pressão total. Então, meu cálculo foi certinho. Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí.